Então, pessoal, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que Deus colocou em meu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre a graça de Deus em nossas vidas. A graça do Senhor nos momentos de dificuldades. A graça de Deus no momento em que nós estamos passando por determinada situação, que não entendemos o porquê daquilo, que não entendemos como resolver, que não sabemos por que estamos passando por aquela situação de tal forma. Mas enfim, há dias em que nós estamos tristes, há dias em que nós estamos cabisbaixos, há dias em que nós estamos achando que todas as coisas conspiram contra nós, achando que é um complô contra nós. São problemas na família, são problemas na escola, problemas no trabalho, problemas em qualquer ambiente que nós chegamos, tem algo para nos atrapalhar, para nos entristecer, para ferir e magoar o nosso coração. Mas eu quero te dizer que nós não somos os únicos. Milhares e milhares de pessoas, e por que não dizer todas as pessoas na face dessa terra já passaram ou vão passar algum dia por problemas em sua vida, por um momento depressivo, por um momento triste, um momento em que estão aflitas e angustiadas sem saber o que fazer diante das situações difíceis da vida. E hoje eu quero falar para vocês sobre um homem que também passou por dificuldades, sobre um homem que também em um momento de sua vida esteve triste por um problema que qual estava passando. O nome desse homem é Paulo. Nós podemos ver essa história lá no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Lá nós vamos ver claramente que Paulo estava passando por um problema, o qual ele coloca como um espinho na carne. Seu problema talvez fosse tão duro que para ele parecia um espinho em sua carne, lhe perfurando e lhe machucando o tempo inteiro. A Bíblia não nos fala claramente que espinho seria esse que havia na carne de Paulo, mas vamos levar isso para os nossos dias. Vamos trazer isso como um problema que ele estava passando, seja na família, seja na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, enfim. Um problema que Paulo estava passando e que ele já estava cansado, já estava farto de passar por aquela situação sem saber como resolver, sem saber como se livrar daquilo. E quantas vezes nas nossas vidas nós estamos passando por problemas e não sabemos como resolvê-los. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações tristes, angustiantes, que nos afligem, que nos ferem, que nos machucam, que nos maltratam e até mesmo nos humilham. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos o que fazer para sair daquela situação, para sair daquele lugar que nos está ferindo, que nos está machucando. Pois bem, o primeiro conselho que eu quero te dar, fale com Deus, porque foi isso que Paulo fez primeiramente. Primeiro, ele clamou ao Senhor para que ele fosse retirado daquele espinho da carne. Lá no versículo 7, aliás, no versículo 8, ele fala, por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, primeiro, Paulo foi pedir a Deus que tivesse misericórdia da sua vida e que lhe retirasse aquilo. Você já falou com Deus hoje? Você já pediu a Deus hoje que afastasse esse espinho da sua carne? Já pediu a Deus hoje que tivesse misericórdia da sua vida, que tivesse misericórdia dessa situação que você está enfrentando, que você não sabe como resolver? O meu primeiro conselho para você é isso. Se você ainda não fez isso, se você ainda não orou ao Senhor, se você ainda não pediu a sua orientação, não lhe pediu resposta, comece a fazer isso, porque Deus com certeza vai responder, mais cedo ou mais tarde. Aliás, mais tarde não, porque Deus ele responde no momento certo. Na hora certa, ele vai trazer a resposta para a sua vida e vai trazer a solução que você tanto procura. Segunda coisa, aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando nós colocamos o nosso coração em sinceridade diante dele, quando nós estamos dispostos a ouvir aquilo que ele tem para falar para nós, aquilo que ele tem para nos apresentar, para nos oferecer, Deus ele responde. E foi assim mesmo que ele fez com Paulo. Lá no versículo 9, o Senhor lhe respondeu e falou: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que você possa aprender a ter sensibilidade de ouvir aquilo que Deus lhe diz. Às vezes, Deus vai lhe responder com sim, mas às vezes, Deus vai lhe responder com não. E às vezes, Deus vai simplesmente dizer, a minha graça te basta. E é isso que nós temos que entender, que nos momentos das fraquezas, que nos momentos de angústias, que nos momentos de dificuldade, Deus ele estará sempre presente, mesmo que a sua resposta seja não. Vamos tomar como, por exemplo, um exemplo de um filho com o pai. Se o filho pede algo para o pai sabe que aquilo vai lhe fazer mal, ou que aquilo vai lhe afastar dele, que aquilo vai fazer com que os dois se distanciem, o pai obviamente vai responder que não. Assim é Deus na nossa vida. Quando nós pedimos algo a Deus e Deus sabe que vai nos ferir, que vai nos machucar, ou que vai nos afastar dele, Deus ele vai responder com não, porque ele prefere lhe dar um não do que ver você longe dele.
Então você tem que aprender que nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente pede para Deus, Deus ele vai nos dar. Ele vai nos dar aquilo que é necessário, vai nos dar aquilo que nos faz bem, vai nos dar aquilo que nos faz feliz. E foi isso que ele fez com Paulo. Não sei qual a situação que Paulo estava passando, porque ele só retrata isso como sendo um espinho na carne. Mas vejo que Deus não lhe dá uma resposta que talvez seria agradável de se ouvir. Deus responde para ele que a graça dele basta. E pronto. E às vezes nós temos que entender que a graça de Deus é suficiente para nos fortalecer. Nós temos que entender que a graça dele é suficiente para nos colocar de pé diante das situações, mesmo que o espinho ainda permaneça, mesmo que a dificuldade ainda esteja ali. Porque é na fraqueza que nós nos aperfeiçoamos, é na fraqueza que nós crescemos, é na fraqueza que nós aprendemos a ser fortes. Porque o problema que nós passamos hoje, querido, muitas vezes vai servir de exemplo para outras pessoas do futuro. Vai servir de exemplo para os meus filhos, vai servir de exemplo para os meus amigos, vai servir de exemplo para os meus pais, vai servir de exemplo para o meu vizinho, para a minha vizinha, enfim, independente de quem seja. Mas eu tenho que aprender que a graça de Deus é quem vai me fortalecer para qualquer situação, independente daquilo que eu estou passando. Segunda coisa que você tem que entender, aprenda que nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós queremos. Primeira coisa, ore sempre. Segunda coisa, aceite a resposta de Deus. E foi isso que Paulo fez. Se você der continuidade aí no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele vai continuar dizendo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Note então que ele não se entristeceu, não saiu por aí se lamentando, se injuriando, dizendo: ah, Senhor, mas eu te sirvo, ah, Senhor, mas eu faço a tua vontade. Não, ele disse: tudo bem, Deus. Se essa é a tua vontade para a minha vida, se é assim que o Senhor quer, então que assim seja feito. Que o teu poder se aperfeiçoe em minha vida nas fraquezas. Que o teu poder se aperfeiçoe em mim nas minhas dificuldades. Então aprenda a se fortalecer com todas as situações. Essa é a terceira coisa. Fortaleça-se com qualquer situação, com situações boas, com situações ruins, com situações de espinho na carne. Aprenda a se fortalecer no momento em que você está chorando, aprenda a se fortalecer no momento em que você está sofrendo, assim como ele. No versículo 10 ele continua: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Claro que ele não estava dizendo: vem problemas sobre a minha vida, porque contigo eu sou mais feliz. Lógico que não. Ele estava simplesmente dizendo: Senhor, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu seja lançado na prisão, mesmo que caçem a minha vida para me matar, ainda assim eu me alegrarei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aprenda a se alegrar, sabendo que Deus está contigo, independente da situação que você esteja passando. Se você está sendo perseguido, se você está sendo injuriado, se você está sendo caluniado, não importa, querido. Aprenda que a sua força, aprenda que a verdadeira força vem de Deus e que nisso você pode se fortalecer, que nisso você pode se alegrar, certo? E ele termina dizendo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aprenda que no momento da sua fraqueza, você vai crescer e você vai se fortalecer. Portanto, alegre-se no dia de hoje. Entenda que se você estiver passando por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza, por um momento de angústia, tudo isso tem um propósito de Deus para a sua vida. Tudo isso tem um porquê, tem um motivo que hoje nós não entendemos, mas amanhã nós saberemos com certeza. Então, nesse dia, se você ainda não fez isso hoje, peça para que Deus lhe dê força, para que Deus lhe dê sabedoria, para que Deus lhe dê entendimento de como você deve passar por essa situação, de como você deve reagir diante dessa dificuldade. E lembre-se também que a graça, ela é dom de Deus. É isso que a Bíblia nos fala, que a graça, ela é dom que vem do Senhor. Então peça esse dom na sua vida no dia de hoje. Que Deus possa te abençoar. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.